Bem-vindo para a Wikitech PHP. E o que seria essa semana? Nessa semana será abordado PHP e as tecnologias web. E além disso, será apresentado como integrar o PHP com o meio de pagamento. Então, vamos ver o que vai ser abordado na prática. Para começar a nossa trilha, primeiro será implementado a vitrine de produtos. Mas para implementar a vitrine de produtos, caso você não tenha o básico de HTML, CSS ou JavaScript, abaixo desta aula vai ter o link para acessar o tutorial básico de HTML, tutorial básico de CSS e JavaScript. Passando por esses tutoriais básicos, precisamos implementar a vitrine. Para implementar a vitrine, é importante ter um conhecimento básico de PHP e, inclusive, ter um ambiente preparado. Caso você não tenha um ambiente preparado, isto é, não tenha um servidor local e não tenha um conhecimento básico de PHP, recomendo que você assista a aula de PHP que está disponível abaixo desta aula. Tem um link para você acessar. Acessando essas 4 aulas, vamos implementar a vitrine. Para implementar a vitrine, então, será utilizado o PHP. Com PHP será realizada a conexão com o banco de dados para buscar os produtos. Em seguida, será implementado o layout utilizando o framework Bootstrap. O framework Bootstrap ele utiliza HTML, CSS e JavaScript. Por isso que é importante passar por essas 3 aulas para poder entender melhor o framework Bootstrap. Então é isso que será implementado nesta primeira aula. Será implementada uma vitrine para imprimir os produtos que estão salvos no banco de dados, incluindo a imagem. Conforme eu citei no início da aula, você precisa ter um servidor. Nesta aula será utilizado o servidor local WAMP Server. Primeiro eu starto o WAMP Server, dou duplo clique, startei o WAMP Server, em seguida eu abro o gerenciador de arquivos e no gerenciador de arquivos eu já acessei o disco no qual local está instalado o WAMP Server, acessei o diretório do WAMP Server, em seguida o diretório padrão que deve colocar os projetos, sendo www, e criei o diretório Celc. E dentro desse diretório Celc que será implementado o nosso projeto. Depois que eu criei o diretório Celc dentro do WAMP Server, no qual será implementado o projeto, preciso de um editor. Você pode utilizar desde o bloco de notas, Notepad++, NetBeans, Sublime, Visual Studio Code ou qualquer outro editor que você tenha preferência. No entanto, eu recomendo que você utilize o NetBeans durante esta aula, porque ele auxilia em relação ao PHP. Abri o NetBeans. Agora eu preciso criar um novo projeto. Primeiro eu retorno no gerenciador de arquivos, copio o endereço onde está o projeto, minimizo o gerenciador de arquivos, crio um novo projeto no editor NetBeans, clico aqui em novo projeto. Será criado um projeto do tipo PHP com código já existente, porque eu quero utilizar como referência esse diretório Celc. Em seguida, Next. Coloco em qual local que está o projeto, você pode colar conforme eu coloquei, ou você pode clicar aqui e pesquisar qual diretório que você quer abrir. O nome do projeto, ele pegou o nome do diretório, qual é a versão, seleciona a última versão do PHP, o TF8, porque o nosso projeto vai ter caracteres especiais, tio, cedilha, acento, Next, em seguida Finish para criar o projeto. Com o projeto criado, em seguida abro o Source, dou um Ctrl N, crio o primeiro arquivo, um arquivo do tipo PHP e PHP Web Page. Será um arquivo do tipo PHP Web Page porque vai ter a estrutura básica do HTML. Conforme eu citei no início da aula, caso você não tenha nenhum conhecimento sobre HTML, abaixo desta aula ou em algum local desta página vai ter um link para você assistir o básico de HTML. Next, em seguida um arquivo index, extensão PHP ou NetBeans já atribuiu, e ao criar este arquivo será criada a estrutura básica do HTML. Correto, criou a estrutura básica do HTML. O tipo da nossa página será
com código HTML, abriu a tag HTML, head que refere-se ao cabeçalho, UTF-8 para aceitar caracteres especiais, til, cedilha, acento, o título da página, que você coloca o título que você quiser, coloquei Selk, tenho a estrutura básica do PHP, simplesmente abro echo e coloco a frase acessou a página index. Confirmar se realmente eu estou acessando corretamente. Para isso, como que eu acesso? Importante, você precisa startar seu servidor, ou mesmo deve apresentar o ícone na parte inferior, o ícone verde, e em seguida abro o navegador. Eu recomendo que você utilize o Google Chrome, sempre utilize o navegador que é mais utilizado pelo seu cliente. Então, se os seus clientes, os seus usuários utilizam mais o navegador Google Chrome, então utilize durante o desenvolvimento o Google Chrome. Se o seu público-alvo utiliza o Firefox, então utilize o Firefox durante o desenvolvimento. No meu caso é o Google Chrome, então será utilizado o Google Chrome. E para acessar o servidor WAMP Server, eu simplesmente coloco localhost, coloquei localhost, acessei a raiz do WAMP Server e em seguida eu preciso acessar o projeto. E o projeto está em qual diretório? Está no diretório Selk. Então, simplesmente coloco /Selk. E acessei o texto, acessei a página e imprimiu, acessou a página index. É isso que eu tenho? É esse texto? Correto. Acessou a página index. Então, estou acessando corretamente. Agora, eu quero listar os produtos. Então, eu coloco echo, vai ser um título, então H2. E dentro deste H2 eu coloco uma frase, por exemplo, produtos ou listar produtos. Já finalizo essa tag H2 e vamos ver o resultado. Produtos, mas eu ainda não tenho nenhum produto. Então, eu preciso salvar no banco de dados alguns produtos e em seguida pesquisar no banco de dados. Novamente, abro o localhost. Abrindo o localhost, eu quero abrir o gerenciador de banco de dados, sendo o phpMyAdmin. phpMyAdmin é um gerenciador gráfico para você gerenciar o banco de dados. Quando você clicar em phpMyAdmin, você não vai cair nesta página. Então, eu quero sair, você vai cair nesta página. Precisa realizar o login para conseguir acessar o phpMyAdmin para gerenciar o banco de dados de forma gráfica. Qual é o usuário? O usuário padrão no WAMP Server é root. A senha é em branco e, importante, selecione o banco de dados MySQL. Executar para acessar. Primeiro, preciso criar uma base de dados, coloco Selk, em seguida a Collection, na Collection seleciono UTF-8 MB4, porque UTF-8 MB4 Unicode CI. UTF-8 para aceitar caracteres especiais, til, cedilha, acento, MB4 para não ter necessidade de converter para UTF-8. Eu salvo os caracteres especiais exatamente como eu digito. Eu não preciso converter, por exemplo, caractere especial, cedilha, eu não preciso converter, eu salvo exatamente como eu escrevo. Nome do banco de dados não pode ter caracteres especiais, til, cedilha, acento, você deve colocar somente os caracteres normais. Em seguida, criei a base de dados. Em seguida, eu crio uma nova tabela, uma tabela para produtos, sendo products. Coloco 10 colunas, não é necessário utilizar todas as colunas, quais eu não utilizar não há problema. A primeira coluna refere-se ao ID, sendo a chave primária. Então, seleciono primary e executar e também vai ser autoincremento. O próprio banco de dados encarrega-se de incrementar 1, 2, 3 e assim por diante. A próxima coluna refere-se ao name, o nome do produto. Seleciono varchar ou simplesmente clico em V, 220. Depois eu tenho a descrição, description, sendo um text. Por que text? Porque quando eu coloco varchar, eu posso indicar, por exemplo, 220 caracteres, no máximo 220 letras. Já o texto não, o texto é muito maior. Em seguida, o preço do produto, sendo o price. O price é um double, então você não coloca, você não salva, por exemplo,
R$ 23,45. Você não salva com vírgula. Quando você coloca double, você salva ponto, 23,45. Você precisa salvar com ponto. Aqui você não preenche nada, eu só queria apresentar como deve ser salvo. Em seguida, quando eu estou cadastrando o registro, quando eu estou cadastrando o produto, então vai ser o created, sendo um date time, data e hora. E por último temos o modified, quando eu estou modificando. Sendo também um date time, clico em D para chegar no date time. E quando eu estou cadastrando, eu não estou editando, então o editando não é obrigatório. Indiquei quais são as colunas, o próximo passo é selecionar InnoDB, porque InnoDB posso fazer o relacionamento de chave primária com chave estrangeira, em seguida guardar para criar a tabela, criada a tabela, em seguida eu posso inserir um registro, por exemplo, curso de PHP Developer. Em seguida, eu preciso colocar uma descrição. Para gerar uma descrição, eu pesquiso por Lorem Ipsum. O que significa Lorem Ipsum? É um gerador de Lero, gerador de palavras aleatórias. Seleciono para que seja gerado 5 parágrafos. Gerou 5 parágrafos, copio os 2 parágrafos, os 2 primeiros, retorno no banco de dados. No entanto, se eu não criar o parágrafo com a tag P, isso vai ser tudo um único parágrafo. Então, eu abro a tag P, finalizo a tag P, sendo o parágrafo novamente, abro o parágrafo e finalizo o parágrafo. Para finalizar, barra P de parágrafo. Finalizei o parágrafo, o preço, então, no preço eu posso colocar 247,00. Mas, como eu estou colocando double, estes 2 zero não serão salvos no banco de dados. Mais importante, você precisa colocar ponto. Em seguida, quando eu estou cadastrando, próximo passo é salvar mais um registro e o próximo registro refere-se ao curso de PHP orientado a objeto. Observaram que eu não estou preenchendo a coluna ID. Por que eu não preciso preencher? Porque ela é auto-incrementa. Preciso de um texto, a mesma coisa, pego do gerador de Lero, gerador de palavras. Preciso abrir o parágrafo, em seguida finalizar o primeiro parágrafo, abrir o segundo parágrafo e em seguida finalizar este segundo parágrafo. O preço 194, vírgula. Não é vírgula para separar o centavo. Eu coloco ponto, em seguida o número 47. Na parte superior, quando eu coloquei 00, não será salvo 00. Aqui será salvo 47. Vamos ver se realmente ocorre isso. Salvo, venho em procurar. Ok, preço 247, não apresentou 00, não salvou, não há necessidade de salvar, porque 0 não possui valor. Agora, 47, sim, 47 centavos possui valor. Ponto. Double é ponto, não posso salvar a vírgula, então sempre o preço eu devo salvar como double. Por exemplo, se você tiver o preço de 2.194, no real você coloca assim, 2.000 ponto, em seguida a vírgula, neste formato, R$ 2.194,47. Isso no seu dia a dia, mas aqui você salva 2.000 desta forma, 2.194,47. Indiquei o preço, ao invés de ser 2.000, aqui não é 2.000, é só 194. Criado o banco de dados, agora eu preciso conectar o nosso projeto PHP com o banco de dados. Retorno no nosso código-fonte, crio um novo arquivo, dou um Ctrl+N, seleciono o arquivo PHP, porque eu não quero que tenha estrutura HTML, refere-se ao nosso arquivo de conexão, então vai ser o connection, finish para criar o arquivo, em seguida internamente crio uma variável host, esta variável host vai receber em qual local está o banco de dados está localmente, localhost. Quando você colocar em produção, na maioria dos casos, o servidor
ou melhor, o banco de dados está no mesmo servidor onde está o projeto e por isso será localhost, mas você precisa consultar a hospedagem quando você colocar em produção, porque às vezes o banco de dados está em um servidor e o site ou projeto está em outro servidor. Não pode ser utilizado localhost, você precisa colocar o endereço do host. Em seguida, user, usuário padrão do AMP Server é root. Em seguida temos a senha vai ser o pass e o password no AMP Server é em branco. Quando você colocar no servidor em produção, nunca será em branco, sempre terá uma senha dbname, qual a base de dados que eu estou utilizando. A base de dados que eu criei refere-se à base de dados Selk. Esta base que eu estou utilizando, base de dados Selk. E agora eu tenho em relação à porta. Qual porta que eu estou utilizando? O banco de dados MySQL, neste caso, está utilizando a porta 3306. Por que eu preciso colocar a porta no AMP Server? Porque, por padrão, quando você instala o AMP Server, é instalado o banco de dados MariaDB. E durante a instalação, você precisa selecionar para que seja instalado o banco de dados MySQL. Desta forma, você tem dois bancos de dados no seu servidor. Por isso que você precisa indicar a porta. Coloco port, referente à porta, é um inteiro, então não preciso colocar entre aspas duplo ou aspas simples. Tenho as credenciais, agora posso realizar a conexão. Crio uma variável con, que vai ter a conexão. Utilizo a palavra reservada new para instanciar uma classe. Quero instanciar a classe de conexão, sendo a classe PDO, e posso pegar já um exemplo pronto, indicando quais são as credenciais, mas eu prefiro pegar vazio para começar do zero. Primeiro, qual banco de dados que eu estou utilizando? Eu estou utilizando o MySQL. É o MySQL? Sim, é o banco de dados MySQL. Então, utilizo a biblioteca MySQL. Quando você utiliza o PDO, você pode utilizar o MySQL, PostgreSQL, Oracle, entre outros bancos de dados que o PDO tem o suporte. Aqui será utilizado o MySQL. Host, eu preciso indicar o host. Este atributo vai receber o host e o host está na variável host. Coloco a variável host, mas observem que ele identificou o host como um texto e não como uma variável. Por quê? Porque está com aspas simples. Então, não posso utilizar aspas simples, devo utilizar aspas duplo. Colo, agora sim, observem que a variável host está sendo identificada como uma variável e não como um texto conforme anteriormente. Ponto e vírgula para separar, preciso indicar a porta, port. O atributo port vai receber o valor que está dentro da variável port. Depois da porta, ponto e vírgula, preciso indicar a base de dados, dbname. A base de dados está na variável, eu coloco fora agora. Concateno esse texto, essa string com uma variável, com a variável que possui o nome do banco de dados, dbname. Depois do dbname, posso colocar o usuário e também a senha. Você coloca nesta sequência exata como eu coloquei. Em relação à porta, você precisa verificar se sua hospedagem necessita de porta ou não. Criei a conexão, posso incluir agora este arquivo conexão no nosso arquivo index. Para isso, primeiro eu abro o PHP, já finalizo o PHP, utilizo include. Eu quero incluir somente uma vez, então include once. Incluo somente uma vez, dou um Ctrl espaço, NetBeans apresenta que eu tenho o arquivo conexão. Simplesmente dou um Enter, incluiu este arquivo connection no nosso projeto, no nosso arquivo index. Caso eu venha ver, caso eu rode este arquivo index, vamos ver o resultado, rodou corretamente, não apresentou erro nenhum. Mas eu quero apresentar uma mensagem que conseguiu realizar a conexão com sucesso. Para isso, eu utilizo o try-catch. Caso tenha executado com sucesso essa instrução, acessa o try e coloco uma frase de sucesso. Coloquei a frase conexão com banco de dados realizado com sucesso
E na parte do erro também coloco uma frase, no entanto, agora refere-se ao erro. Conexão com banco de dados não realizada com sucesso. Vamos testar se realmente vai imprimir esta frase. Atualizo. Conexão com banco de dados realizado com sucesso. Então, significa que está funcionando. Não preciso deste eco. E aqui no cat, durante o desenvolvimento, você pode deixar esta frase, mas depois você pode alterar. Por exemplo, você pode colocar uma frase e essa frase não será impressa com eco, e sim com die, mata o processamento. E faz o seguinte, imprime esta frase. Erro, por favor, tente novamente. Caso o problema persista, entre em contato com o administrador. Em seguida, coloco o ponto e vírgula. Aqui você pode colocar um e-mail. Então, coloca um e-mail do administrador. Isso quando não conseguir realizar a conexão com sucesso. No entanto, no nosso caso, já está realizando conexão com sucesso, posso fechar o arquivo e continuar na parte de listar os produtos. E para listar, primeiro preciso criar a query, então selecione quais são as colunas que eu quero selecionar. Refere-se ao ID e o name, somente essas duas colunas, ID e name. ID, em seguida a coluna name, from, da qual tabela, dessa tabela, produtos, pego o nome da tabela para não ter erro. Importante, a mesma sequência que estiver aqui é a mesma sequência de colunas que deve estar no banco de dados. E também posso colocar um order by para ordenar order by através da coluna da forma desc, decrescente. Sempre o registro mais recente vai ser apresentado por primeiro. Vai ser utilizado esta coluna, então ele vai ordenar da forma decrescente. Primeiro vai trazer o 2, depois o 1. Se você quiser dar ordem crescente, é ASCII. Daí vai trazer 1, 2, 3, 4. Eu quero da forma desc. Criado a query, eu atribuo para uma variável query e o nome da tabela, assim é fácil de identificar. E importante, nome da tabela, nome de coluna, sempre coloque em minúsculo. Isso é uma boa prática. E palavras reservadas você coloca em maiúsculo. Por exemplo, select é uma palavra reservada, from é uma palavra reservada, order by é uma palavra reservada. E assim é fácil de identificar o que refere-se ao banco de dados e o que são as palavras reservadas. Com a query criada, agora eu posso executar esta query. Primeiro eu preparo, utilizo a variável con, a variável que possui a conexão. Dentro deste arquivo eu tenho a variável conexão, só para vocês recordarem, e esta variável possui a conexão. É esta variável que está sendo utilizada neste local. Depois eu preparo a query, utilizo o prepare, preparo qual query? A query que está dentro desta variável. Em seguida, eu atribuo para uma variável result underline e o nome da tabela. Assim, é fácil de identificar. Pego agora esta variável e posso executar. E para executar, utilizo a função execute. É uma função, não esquecer de abrir e fechar o parênteses. Eu tenho já os valores. E para ler os valores, em função de ser mais de um registro, eu preciso percorrer um array. Para percorrer o array, eu utilizo o while. Então, dentro deste while, eu pego o valor que está dentro desta variável, resultado produto, e utilizo o fetch para ler os valores. Eu estou utilizando a biblioteca PDO, em seguida coloco fetch a source para poder imprimir através do nome da coluna e não através do ID. Toda vez que ele ler um produto, passar pelo while, toda vez que ele passar pelo while, ele vai ter os dados de um único produto. E os dados deste produto eu coloco em linha, é um único produto, então pego o nome da tabela, no entanto eu coloco no singular, porque é um único produto. Posso imprimir agora. Echo, em seguida ID, e dou um espaço, concateno,
com a variável que possui os dados de um único produto. Em seguida, qual coluna? Eu estou retornando a coluna ID, concateno e coloco uma quebra de linha. Concatenar significa ligar. String, sendo um texto, ponto com uma variável. Isso significa concatenar, unir. Vamos ver o resultado. Só antes de ver, eu coloco eco um HR para colocar um traço. Confirmar se realmente vai trazer os resultados. Já temos o ID. Se você der um var dump na variável linha produtos, você vai ter os dados que estão sendo retornados. Vamos ver. Primeira vez que ele passar pelo while, ele vai ter os dados do primeiro produto, em seguida do segundo produto. Por que ele está da ordem decrescente? Porque eu coloquei na query da forma decrescente. Assim como eu coloquei em relação ao ID, eu também posso colocar em relação ao nome do produto, confirmar, ok, retornou o nome. Eu também posso retornar o preço. Venho no banco de dados, pego o nome da coluna, indico que eu também quero o valor desta coluna. E posso imprimir o valor que está nesta coluna, que refere-se ao preço. Confirmar, atualizar, ok. Este var dump, então, posso excluir, porque vocês já viram como ele está funcionando. Mas, ao invés de eu imprimir desta forma, observe que eu estou aumentando o código. String, concatenando, pegando a variável, em seguida o nome da coluna. Eu posso otimizar utilizando o extract. Eu posso dar um extract, digito mais para ele apresentar. Eu posso dar um extract em um array. Inclusive, o NetBeans está apresentando para que serve esta função extract. Sempre dê uma lida para que serve cada funcionalidade que eu utilizo. Então, aqui o extract em um array. Este linha é um array, conforme o var dump que eu dei anteriormente. E ao invés de eu utilizar agora linha em seguida pegando a posição no array, eu pego isso como uma variável, o nome da coluna como uma variável. E aqui também o name como uma variável. Veja que desta forma eu estou otimizando. Eu aumentei mais uma linha, mas desta forma fica mais otimizado. Mesmo resultado, ID, nome e o preço do produto. Mas eu posso melhorar mais ainda. Isso aqui é uma variável? Sim, é uma variável. Então, se é uma variável, eu posso imprimir dentro do aspas duplo. Isso aqui eu não preciso, posso imprimir desta forma. Abro aspas duplo, estou imprimindo um texto, em seguida a variável e colocando a tag de quebra de linha. Posso colocar a variável porque aspas duplo. Se você abrir e fechar aspas simples, não vai funcionar. Ele já identificou isso aqui como um texto e não como uma variável. Vamos ver o resultado, atualizar, reconheceu o ID como um texto e não como uma variável. Então, significa que eu preciso retornar para o aspas duplo, a mesma coisa em relação ao nome, apago o aspas duplo. Desta forma, observem que o código ficou mais otimizado. Eu reduzi o código e é mais fácil visualizar, é mais amigável você visualizar este código do que conforme estava anteriormente. O mesmo resultado. Então, já estamos listando os produtos do banco de dados. Em relação ao preço, o preço está desta forma. Eu quero colocar em formato real. Então, para converter para o formato real, aqui eu posso manter como estava, concatenar para colocar o price, refere-se ao preço. Utilizo a função number porque eu quero formatar um número. Qual número? Um número que está dentro da variável price. Em seguida, eu quero formatar em qual formato? Eu quero que tenha duas casas decimais e essas duas casas decimais, sendo o centavo, seja separado pela vírgula e a milhar, cada mil separe pelo ponto. É isso que eu quero fazer. Vamos ver o resultado, atualizo. Agora sim, 194, somente aqui eu apaguei o sinal de maior, agora sim.
147,47 centavos, 247,00 centavos. No banco de dados está salvo 247. Aqui eu estou indicando que deve ter duas casas decimais depois da vírgula. No lugar das casas decimais, ele colocou 00. Próximo passo é apresentar para vocês quando temos, por exemplo, 1000, ao invés de ser 247, ou esse aqui abaixo. Coloco 5.194, vamos ver o resultado, 5,194. Cada milhar, cada mil, eu quero que separe pelo ponto. Por isso que eu coloquei o ponto. Caso eu coloque, por exemplo, 15.000, vamos ver o resultado, 15.000. Ou eu posso colocar, por exemplo, 35, pois já tem pessoas vendendo o conteúdo do meu curso por este valor. Vamos ver o resultado, 35.000. Eu retorno novamente para o valor que estava, 194, atualizo, mantenho 194. Isso em relação ao preço. Inclusive, eu já posso colocar R e o cifrão indicando que refere-se ao real, RS. Em seguida, eu quero trabalhar agora com a imagem, trazer imagem do produto. Para isso, venho no banco de dados, em estrutura, e acrescento mais uma coluna após o price. Após o price, quero acrescentar mais uma coluna, refere-se ao image. Em seguida, é um varchar, 220 caracteres. É obrigatório? Não, não é obrigatório, pode ser nulo. Coloco nulo, guardar para criar esta coluna criada. Agora eu posso inserir valor nesta coluna. Então, cada produto vai ter uma imagem. Então, eu retorno no nosso projeto e crio um novo diretório, images, que refere-se às imagens, e dentro eu coloco as imagens. Cada imagem, cada registro no banco de dados tem sua própria imagem. Por exemplo, o registro 1 tem seu diretório 1 e sua respectiva imagem. Temos no diretório 1 esta imagem. Pego o nome da imagem, extensão JPEG, eu nem preciso ver porque eu sei que é extensão JPEG. Em seguida, vamos ver a segunda imagem para o segundo registro. O ID do registro, este ID indica qual é o diretório. Esta imagem, inclusive, eu posso ver para vocês confirmarem que realmente é JPEG. Seleciono, em seguida venho em propriedades, clico em propriedades e extensão JPEG, conforme eu setei. Pego o nome da imagem, isso para o registro 2 e a extensão JPEG. Inclusive, eu posso acrescentar mais 2 registros, então venho inserir, eu tenho mais 2 diretórios, então este diretório refere-se a esta imagem, então eu pego, já salvo a imagem, PHP e MySQL, extensão JPEG, depois temos o quarto registro que refere-se ao HTML e CSS, imagem também JPEG. Preciso trazer agora o nome do produto. Então, primeiro é o curso de PHP, MySQL e Bootstrap. A descrição eu posso pegar do gerador de Lero, do Lorem Ipsum. Pego essa descrição e acrescento, somente abro o P de parágrafo. Em seguida, finalizo o P de parágrafo para o primeiro parágrafo. Começo o segundo parágrafo e finalizo este segundo parágrafo, finalizando a tag. Coloco o mesmo conteúdo para o segundo registro. Temos aqui, só eu inverto. O segundo parágrafo eu coloco em primeiro e o primeiro parágrafo em segundo. Recorto e colo na parte superior primeiro o segundo parágrafo. Eu somente inverti. Nome do produto, curso de HTML, CSS e Bootstrap 4. Coloquei o nome do curso, price, agora refere-se em relação ao preço. O primeiro vai ser 149 e o segundo vai ser 97. Este é o preço. O que está faltando preencher quando eu estou inserindo? Seleciono a data, a mesma data eu acrescento para o segundo registro, executar para inserir, portanto eu tenho mais 2 registros. Nome do produto, descrição, o preço, a imagem. Agora esta imagem
eu quero apresentar para o usuário neste local. Como que eu faço? Se eu atualizar, já temos esses outros dois registros. Eu coloquei da forma ASCII, ou melhor, DESC. Eu quero que agora fique da forma ASCII. Inverter, vamos ver. Inverti, o primeiro registro está em primeiro lugar. Eu quero trazer a imagem. Primeiro, preciso pegar do banco de dados, retornar o valor da coluna image. Temos aqui esta coluna. Em seguida, preciso imprimir o valor, então eu coloco echo, coloco a tag img, porque eu quero trabalhar com imagem, source, em qual local que está a imagem, aspas simples, finalizo a tag imagem, também coloco uma quebra de linha e finalizo a linha PHP. Importante, você pode abrir e fechar a tag neste formato ou abrir e fechar nela mesma. Então, aqui eu estou finalizando. E dentro do source eu coloco em qual local está a imagem. A imagem está dentro do diretório images, coloco o nome do diretório, em seguida cada registro tem seu próprio diretório, sendo o ID, então eu pego a coluna ID, posso colocar diretamente a variável, porque eu dei o extract e também estou imprimindo dentro do aspas duplo, barra para acessar o próximo diretório e o nome da imagem que está dentro desta variável. Coloco o nome da variável. Confirmar se realmente vai trazer a imagem. Retornou corretamente as imagens. Está retornando as imagens do produto. Então, significa que eu estou listando os produtos do banco de dados. O próximo passo é trabalhar um pouco com o layout, fazer com que isso seja melhor apresentável. E para trabalhar com o layout, eu preciso utilizar o CSS. No entanto, eu preciso implementar um site que seja responsivo, isto é, adapte-se independente do tamanho da tela do dispositivo que o usuário estiver utilizando. Para isso, eu recomendo utilizar um framework HTML, CSS e JavaScript, sendo o framework Bootstrap. Pesquisei pelo Bootstrap, em seguida abro o site do Bootstrap. Abrindo o site do Bootstrap, atualmente ele abre na versão 5.0, mas por que atualmente ainda não é recomendado utilizar a versão 5.0? Hoje ainda não é recomendado, porque está na versão beta. Então, enquanto estiver na versão beta, não utilize para projetos finais. Utilize a versão estável. E qual é a última versão estável? Essa aqui, 4.6. É esta versão estável. Então, a versão 4 ponto alguma coisa que você deve utilizar no momento, enquanto a versão 5 for beta. Depois que a mesma for lançada, a versão final, aí sim você utiliza a versão 5. Abro 4.6 ou eu posso ir na parte da documentação e selecionar a versão 4.6. Temos as versões anteriores, mas atualmente a última versão estável é 4.6. A 5 ainda não é estável, hoje ainda não é estável, não sei amanhã, então sempre você verifique. Você pode verificar aqui na parte do blog. Na parte do blog, vamos ver, temos a indicação que a última atualização refere-se ao Bootstrap 5 Beta 2. Então, significa que essa foi a última versão lançada e significa que está no beta ainda. Abri 4.6, então utilizo no momento esta versão. Temos as instruções indicando que o Bootstrap é um framework para trabalhar com layout responsivo e temos como começar. Preciso incluir o CSS, o JS, mas eu vou descer na parte de um exemplo básico. Doctype já temos no nosso projeto. Dentro da tag HTML, falta o idioma que está em inglês no nosso projeto. Então, eu coloco que o nosso projeto está utilizando português Brasil. Depois, eu tenho a parte do UTF-8 em relação a caracteres especiais, tilde, cedilha, acento, nosso projeto já possui. Depois eu tenho a parte do viewport. Essa tag tem a seguinte funcionalidade: ela identifica o tamanho da tela do dispositivo que o usuário estiver utilizando. Por isso é importante ter este atributo com o valor viewport. Estou incluindo o CSS de uma CDN, então eu incluo
o CSS do Bootstrap de uma CDN. CDN é quando eu estou incluindo de um servidor externo, estou incluindo de uma CDN, sendo deste servidor o Bootstrap 4.6, e temos o atributo integridade. Este atributo é para verificar se o arquivo que você solicitou para este servidor não foi modificado no caminho antes de chegar ao seu destino. Depois temos a parte do JavaScript, copio a parte do JavaScript e colo abaixo. Importante, na versão atual, o Bootstrap, a versão 4, na versão 4 ponto alguma coisa, o Bootstrap ainda utiliza o jQuery, então você precisa colocar o jQuery. Eu sei que muitos vão falar o jQuery já está morto, mas o seguinte, provavelmente muitos já viram a imagem do cavalo utilizando isso daqui. Para que serve isso daqui? É para o cavalo não ver as oportunidades que tem ao lado dele. Pode ser algum capim que ele pode pastar, algo do gênero. Então colocam isso para o cavalo não poder ver as oportunidades ou ver algo que tem ao lado. Então muitas vezes você fica focado que o jQuery morreu ou alguma outra linguagem e você deixa passar a oportunidade. Então, por isso, no momento, ainda precisa ser utilizado o jQuery e também não deixe passar as oportunidades. Não foque em um único objetivo e não ver as oportunidades que tem ao seu lado. Pesquiso pelo jQuery. Por que eu quero pesquisar pelo jQuery? Porque aqui está sendo utilizado o jQuery Slim. O que significa esse jQuery Slim? Pesquiso pelo jQuery, em seguida eu abro o site. Abrindo o site, venho na parte de download e na parte de download temos o jQuery Slim e o jQuery completo. Qual a diferença? O Slim ele exclui o Ajax e os efeitos e o jQuery completo não exclui. E no completo eu tenho o compactado. Compactado significa que está tudo em uma única linha, e o não compactado, que ele fica neste formato, conforme é implementado. Eu recomendo que utilize o compactado, não é só eu que recomendo, é o recomendado, mas ao invés de utilizar o jQuery e colocar dentro do projeto, realizar o download, será utilizado de uma CDN. Temos aqui outras CDN, por exemplo, posso utilizar do Google. Abrindo, temos o endereço, incluindo a última versão do jQuery. Copio, em seguida substituo. Ao invés de eu utilizar este Slim, eu utilizo esta versão, sendo o compactado e min. Quando houver a palavra min, significa compactado e refere-se à CDN do Google. Atualizo ou dou um Ctrl F5, importante dar um Ctrl F5, botão direito, exibir o código-fonte. Essa parte é muito importante, testar se realmente está carregando corretamente. Cliquei, carregou o CSS corretamente, em seguida temos a parte do jQuery, também carregou corretamente, temos o JS do Bootstrap, o JS do Bootstrap min sendo compactado, e aqui também ele está incluindo esta biblioteca, porque você pode incluir de dois formatos. Incluir com a biblioteca separada, com o Popper separado, ou incluir com o Bootstrap JS junto. Então, temos aqui você está incluindo o Bootstrap e também esta biblioteca, tudo em um único arquivo, ou você pode incluir separado, o Popper separado do Bootstrap. No momento, pode utilizar este modelo, incluindo somente uma vez. Inclui uma vez, inclui os dois arquivos. Eu testei esse daqui, carregou corretamente, então significa que está carregando corretamente. Essa parte de testar é super importante para você ter certeza que está carregando corretamente. Uma vez que carregou corretamente, já deu uma diferença aqui no texto. Vamos alterar este H2, então ao invés de colocar esse H2 na parte inferior dentro do PHP, eu coloco aqui fora, então ele vai ficar um pouco diferente. Temos produtos. Eu quero trabalhar agora com o layout, então venho aqui na parte de layout, e na parte de layout temos o container. Então eu posso utilizar o seletor do Bootstrap, o container, que ele indica qual é o tamanho da tela, isto é,
qual é a proporção que o conteúdo vai ocupar da tela. Então, em telas maiores que 1200 vai ocupar esta proporção, em telas de 992 vai ocupar esta proporção. Depois temos em relação ao SM, em dispositivos pequenos, médios, grande, extra grande e também quando eu tenho container fluido. O container fluido é 100%, ocupa 100% independente do tamanho da tela. Isso é recomendado quando você está implementando o sistema administrativo. Então eu pego este seletor container, div, a tag do HTML, class é o atributo e o container é o seletor do Bootstrap. Então você precisa ter o Bootstrap no seu projeto, você precisa incluir para poder utilizar este seletor container. Abri a div, preciso fechar a div, fecho depois do conteúdo, dou um Alt Shift F para identar o código, ele identa o código, fica alinhado, salvo, vamos ver o resultado, atualizo, agora ele já veio um pouco para a direita, porque eu estou em dispositivos médios ele ocupa 960 pixels da sua página. Caso eu aumente de tamanho, ao aumentar ele vai para o dispositivo grande. Médio, depois temos o dispositivo pequeno, é claro, a imagem ainda não está responsiva, mas vamos começar a trabalhar com ela. O importante é que o Bootstrap já está incluído no nosso projeto e também eu quero isso aqui mudar, esse produtos, eu coloco o seguinte seletor, eu pesquiso por tipografia, porque eu quero trabalhar com o texto, abrindo tipografia, eu tenho a parte... Eu quero esse display. Então, para utilizar esse display, eu utilizo o display 4, 3, 2 ou 1. Aumentando o número menor é o texto maior. Número maior, a letra menor. Eu quero este 4. Então, coloco aqui class display 4. Confirmar, já melhorou. Quero dar uma margem. Posso utilizar o seletor do Bootstrap, que refere-se ao MT, margem em relação ao topo, eu quero que seja de 5, vai de 1 até 5. Isso para o topo, já deu uma margem, não, isso eu quero em relação... Ele não deu espaço, sim, deu, porque ele desceu um pouco, já deu este espaço. Agora também quero em relação ao rodapé, MB 5, no máximo de 1 até 5 você pode colocar. Já deu um espaço melhor. Agora eu preciso começar a trabalhar com este conteúdo. Para trabalhar com este conteúdo, eu pesquiso por card, e agora eu quero utilizar o seguinte modelo. É este modelo, este exemplo, mas não é este. Tem mais modelos, então se você aumentar aqui, temos vários modelos. Eu vou descer até a parte que interessa. E qual modelo que eu quero? Eu aumento novamente o tamanho para apresentar o menu lateral. E no menu lateral temos Grid Card. É isso aqui, Grid Card, que eu consigo indicar quantos card deve ser apresentado por linha. Então, eu utilizo esta div. Então, simplesmente copio esta div. E esta div ela deve estar ao redor de todos os card. Eu estou criando uma linha. Em seguida, a primeira linha, columns 1. Em seguida, columns MD. 2 é isso que eu quero utilizar. Ou eu pego melhor este modelo, porque daí eu consigo colocar mais grid. Logo você vai compreender melhor. Peguei esta div, fecho o PHP, colo o que eu copiei, finalizo a div e abro o PHP. No entanto, esta div ela deve ser finalizada depois do while. Por que depois do while? Porque dentro do while, dentro desse while, eu estou imprimindo os produtos. Toda vez que ele passar pelo while, ele está imprimindo um produto. E cada produto vai ser um card, um cartão. Posso criar já o cartão, copio essa parte, Ctrl C, e dentro do while eu comento este eco no momento e fecho o PHP. Em seguida, abro novamente o PHP. Internamente eu colo o que eu copiei, Alt Shift F para indentar o código. Vamos ver o resultado, como que vai ser apresentado. Atualizo e já tenho os cartões. Primeiro, segundo, terceiro
e o quarto cartão, porque são 4 produtos que eu tenho cadastrado. Quando eu utilizo dispositivos móveis, coloca um cartão por linha. Posso começar agora a implementar em relação ao conteúdo. Primeiro a imagem. Temos a imagem e a imagem está em qual local? Está neste caminho. Então, eu posso pegar já este caminho e internamente abro o PHP, dou um eco, posso imprimir o valor e já finalizar o PHP. Somente preciso fazer algumas organizações internamente. Ao invés de ser aspas duplo neste local, eu substituo por aspas simples, abri o aspas simples, fecho o aspas simples e internamente abro aspas duplo. Isso aqui vai estar dentro do aspas duplo. Por que dentro do aspas duplo? Ao colocar dentro do aspas duplo, eu posso imprimir a variável. Não preciso fechar o aspas duplo. Lembram que eu citei anteriormente na parte superior? Aqui, por exemplo, no nome, eu estava imprimindo o valor que está dentro desta variável, dentro do aspas duplo. A mesma coisa aqui. Isso em relação à imagem. Vamos testar. Atualizo e já temos as imagens dentro do cartão. Ficou já melhor. Próximo passo é o título do produto, o nome do produto está em name, apago este texto, abro o PHP, dou um eco em name e finalizo o PHP. Confirmar, atualizar e está trazendo o nome do produto. Posso centralizar o conteúdo. Para centralizar, eu utilizo o seletor do Bootstrap, sendo o Text Center, que é utilizado para centralizar. Você pode pesquisar o seletor, copia o seletor e pesquisar neste local que ele vai apresentar para que serve este determinado seletor. Para centralizar o texto, atualizo, aí sim, centralizou o texto. Próximo passo em relação ao preço. Então, temos a parte do preço. Em relação ao preço, coloco o símbolo e agora eu preciso pegar a parte que está convertendo um número, sendo o preço que vem em formato double, converter para o formato real. 2 casas decimais separado pela vírgula e cada milhar separado pelo ponto. Abro o PHP, dou um eco, finalizo o PHP. Vamos ver, aqui tem alguma coisa errada, não? Abriu parênteses, fechou parênteses. Confirmar e já temos o preço. Próximo passo em relação ao botão. Em relação ao botão, eu posso pegar um exemplo do próprio card da parte superior. Este botão, sendo este link. Copio o link e colo ele abaixo do preço. Porque vai ser um link, em seguida href para qual local que eu quero redirecionar. O atributo class recebe o seletor do Bootstrap. Eu quero trabalhar com o botão do Bootstrap, o botão da cor azul. E em seguida vamos ter a palavra detalhes, detalhes do produto. Atualizar, detalhes do produto. É claro, se eu clicar aqui não funciona, tem o hashtag, não redireciona para nenhum local, não redirecione para nenhum local. Coloquei hashtag porque ainda não temos a página detalhes, mas o importante, eu já estou carregando os produtos neste layout utilizando o card do Bootstrap. Aqui na parte superior, ao invés de apresentar o ícone do servidor do AMP Server, eu quero apresentar um ícone personalizado. Observem que cada site tem seu ícone personalizado. Eu venho no nosso projeto e no nosso projeto, dentro do diretório, dentro desse diretório eu crio um novo diretório, dou um Ctrl N para criar, venho em outros e em seguida folder, next, refere-se ao diretório icon, criar, finish. Criei o diretório e dentro desse diretório eu colo uma imagem extensão icon e o nome favicon. Então é importante que o nome da imagem tenha este nome e esta extensão. E como que você obtém uma imagem com essa extensão? Você pode pesquisar na internet qualquer conversor online gratuito, você não precisa instalar nada. Você pega uma imagem JPEG, PNG, qualquer outra extensão e converte nesse determinado site. E depois, quando você realizar o download após o site converter,
Importante que o nome da imagem tenha este nome, exatamente este, e a extensão também esta. Após ter a imagem, eu posso incluir no nosso projeto. Eu venho dentro do cabeçalho, dentro do reto, coloco o link, em seguida rel, porque eu indico com que eu quero trabalhar. Então, eu quero trabalhar com ícone, este valor, e em seguida o icon, porque eu quero trabalhar com ícone. E em qual local que está o ícone, href para indicar onde que está o ícone. Dou um Ctrl espaço, NetBeans apresenta que eu tenho esse diretório, novamente dou um Ctrl espaço, tenho o diretório icon e dou um Ctrl espaço e tenho a imagem. Carreguei a imagem corretamente, finalizo. Agora eu posso vir no nosso projeto, dar um Ctrl F5 e já tenho o ícone. Agora ficou mais legal, apresentando o ícone do meu projeto e não o ícone do WAMP Server. Em função de ter criado um diretório exclusivo para a imagem dos ícones, eu também posso fazer em relação aos produtos. Então, dentro do diretório Images, eu dou um Ctrl N, Outros, crio um novo diretório, com o nome, eu estou trabalhando com produtos. Então, o mesmo nome que eu estou colocando no arquivo ou no nome da tabela é o mesmo nome do diretório. Coloquei o nome produtos e em seguida finish para criar o diretório e todas as imagens dos produtos eu posso arrastar para este diretório. Então, significa que para conseguir carregar as imagens dos produtos, eu preciso acessar agora esse diretório. Eu preciso adicionar esse diretório no caminho onde eu estou carregando as imagens. Então, antes do ID, eu preciso também colocar agora esse diretório. Atualizo, carregou corretamente, está carregando corretamente ainda as imagens, mesmo colocando mais esse diretório, mas ficou mais organizado. Dentro do diretório das imagens, eu tenho o diretório relacionado ao ícone e o diretório relacionado às imagens dos produtos. Logo, vamos ter mais um diretório relacionado a logo, provavelmente, então fica mais organizado. Fecho. Agora, eu posso indicar que quando o usuário clicar em detalhes neste botão, eu posso redirecionar o usuário para uma determinada página. Eu ainda não tenho esta página, mas refere-se à página View, porque refere-se ao visualizar os detalhes do produto. Em seguida, extensão PHP, um arquivo com extensão PHP, e passo como parâmetro uma variável ID, e esta variável ID vai receber o seguinte valor. Eu abro o PHP, finalizo o PHP e dou um eco no ID do produto. Lembram que eu estou buscando no banco de dados o ID. Eu primeiro obtenho do banco de dados e agora eu dou um eco. Em função de ter dado um extract na parte superior, eu posso utilizar o nome da coluna como uma variável ID. Atualizar, coloco o mouse em detalhes, observe no rodapé que está indicando para localhost, Selk, view product, para visualizar o produto, extensão do arquivo PHP, ponto de interrogação, ID é o nome da variável, igual a 1, porque refere-se ao produto 1. Vou para o segundo produto, produto 2, no final da URL, observe em 2, agora observe tenho 3, então eu envio o ID. Preciso criar agora esta página. Para criar esta página, eu pego como exemplo o index, Ctrl+C, Ctrl+V, em seguida retorno, pego o nome que eu atribuí para atribuir no nome do arquivo, para não ter erro, abro o arquivo e ao invés de ser Selk, então vai ser visualizar produto, porque você está visualizando os detalhes do produto. E na parte de pesquisar o produto no banco de dados, eu inverto. Ao invés de eu pesquisar aqui acima, ou melhor, eu apago tudo e começo do zero, melhor, porque senão eu começo a copiar, fica mais complicado de compreender. Então, eu mantenho a parte do cabeçalho, mantenho a parte do bootstrap, a parte em seguida do título, que eu já alterei. O container, você já sabe para que serve, é para alinhar o produto conforme o tamanho da tela. O jQuery, em seguida o bootstrap,
Então, isso eu estou mantendo. Posso tentar acessar, clico em visualizar qualquer produto, cliquei em visualizar, acessei a página visualizar produto, estou passando como parâmetro o ID, então este ID eu posso receber aqui na parte superior. Para receber, utilizo o filter underline input, em seguida eu estou enviando pela URL, então é através do método get, input get, qual é o nome da variável? O nome da variável é ID, pego o nome da variável, coloco entre aspas duplo e em seguida eu quero forçar para que seja um inteiro. Sempre vai ser um número, por exemplo, produto 1, 2, 3, 4, 5, não vai ter o produto 4.3, 4 ponto alguma coisa, ou produto A, produto B, produto C. Sempre vai ser um número, porque a coluna ID é sempre um inteiro. Eu posso forçar para que seja um inteiro. Filter, underline, sanitize, number, int. Forço para que seja um inteiro. Depois, eu atribuo o valor para uma variável ID. Caso eu dê um var_dump, só para confirmar se realmente vem o ID, dou um var_dump na variável, atualizo a página porque está sendo enviado, atualizo e temos o valor 1, significa que eu estou recebendo o valor. Agora que eu já sei que estou recebendo o ID, eu posso pesquisar no banco de dados. E para pesquisar, eu venho dentro do body, dentro do corpo, body é tudo que é apresentado para o usuário. Nessa parte eu pesquiso no banco de dados. E para pesquisar, eu pego esta query que implementamos anteriormente. Tenho a query, em seguida eu preparo a query e executo a query. Copio esta instrução. Mas nesta query eu estou pesquisando todos os produtos. Eu não quero pesquisar todos os produtos. Eu quero pesquisar um único produto. Então, eu coloco onde. Eu quero que ele pesquise na tabela de produtos esses valores mais um determinado produto. Nesta coluna, o valor igual ao que estiver dentro da variável ID. Esta variável que eu estou recebendo pela URL que eu dei anteriormente, o var_dump. Então, ele vai retornar um único produto. Posso já ler o resultado, conforme eu estava lendo aqui. Pego essa parte, depois do execute, e posso dar um var_dump em linha produto, para confirmar se realmente estou retornando os valores do produto, de um único produto. É um único, então, inclusive, eu coloco limit 1, no máximo um produto. Não pode trazer mais de um produto. Atualizar para ver como que vai ficar, eu atualizo e já tenho o ID, nome, preço e imagem. Retornou do produto 1. Pego o produto 2, confirmar, correto, retornou os dados do produto 2. Depois temos o produto 3, também retornou corretamente. Então, significa que está recebendo o valor que vem pela URL. Mas eu não recomendo que você substitua o valor diretamente dentro da query, coloque o valor. Eu recomendo que você utilize link, utilizando o bind param. Então, eu crio um link ID e depois de ter preparado a query, antes de executar a query, eu substituo este link pelo valor que está dentro da variável. Para substituir, eu utilizo um bind param, o link ID. Este link ID ele vai receber o seguinte valor, o valor que estiver dentro desta variável. E este valor ele sempre vai ser um inteiro, então posso forçar PDO, em seguida 2 pontos, param strInt, não, é param int, eu setei str, str é string, param int, então sempre o parâmetro vai ser um inteiro, este valor vai ser um inteiro. Então, confirmar se realmente ainda vai continuar funcionando, acesso, continuou funcionando. Eu estou substituindo este link, pego o link e substituo o link pelo valor que está dentro da variável. Desta forma, eu consigo transformar o projeto que fique mais seguro. Agora, dentro deste container, eu posso começar a imprimir os valores, imprimir este conteúdo que eu estou retornando do banco de dados. Coloco a tag H1 porque refere-se ao título. Importante, a página deve ter somente um H1, não pode ter mais de um H1 porque
não vai favorecer para os buscadores. Echo, eu quero imprimir o nome do produto. Posso imprimir através do name? Não, ainda não posso. Por que não posso? Porque eu não dei o extract. Eu só posso imprimir o valor através do nome da coluna utilizando como uma variável quando eu dou extract. Dou extract em um array linha produtos. Agora será impresso o nome. Confirmar, imprimiu corretamente o valor. Somente eu quero personalizar utilizando os seletores do Bootstrap. Por exemplo, display 4 ao topo, 5 eu já setei anteriormente, margem em relação ao rodapé, também 5. Esses seletores são exclusivos do Bootstrap. Se você não estiver utilizando, não vai funcionar. Ok, já ficou com o texto um pouco diferente. Implementei em relação ao título. Crio uma nova div, porque agora eu quero trazer o conteúdo. Abro a div, finalizo a div e primeiro eu crio uma linha class utilizando o seletor do Bootstrap, que refere-se ao linha. Por que eu criei linha? Porque eu quero dividir em duas partes. Vai ter a parte da imagem e vai ter a parte dos detalhes, por exemplo, preço, entre outros detalhes que você pode colocar. Então, a primeira parte eu crio uma div, já finalizo a mesma e depois eu crio uma segunda div. Por isso que eu criei a linha, porque vamos ter duas div. A primeira div, pego atributo class, o seletor do Bootstrap, indicando que quando for dispositivos médios, utilize 6 grid. O Bootstrap ele divide a página em 12 grid. Então, essa primeira parte utiliza 6 grid e a segunda parte também 6 grid. Se eu colocar aqui, por exemplo, IMG e aqui abaixo qualquer texto, text, confirmar, vamos ter imagem. Então, essa primeira parte refere-se à imagem, os 6 grid e o texto, os outros 6 grid. 6 mais 6, 12, totalizando os 12 grid que o Bootstrap divide a página. E na parte da imagem, ao invés de eu imprimir somente o texto, eu posso imprimir a imagem. Utilizo a tag img porque eu quero trabalhar com imagem, source para indicar em qual local está a imagem. Já finalizo essa tag img. Internamente eu abro o PHP, dou um echo e em seguida finalizo o PHP. Eu coloquei aspas duplas. Eu vou inverter aqui, coloco aspas simples, porque internamente eu quero colocar o aspas duplo. Ao redor de todo este conteúdo está o aspas simples e internamente dentro deste aspas duplo que eu quero imprimir o caminho. Primeiro eu indico que vai acessar o diretório que possui as imagens, sendo esse diretório. Depois que acessar o diretório que possui as imagens, eu acesso o diretório relacionado aos produtos e cada produto tem seu próprio diretório, seu diretório identificado pelo ID. Então, é esse ID que cada produto possui que eu utilizo para indicar qual é o nome do diretório. Por exemplo, temos o produto 1, ID 1, o diretório é 1. Diretório 2 pertence ao produto 2, então refere-se à coluna ID. Pego a coluna ID, posso imprimir como uma variável e em função do extract, coloco a variável ID e posso imprimir diretamente a variável ID porque todo esse conteúdo está dentro do aspas duplo. Barra, e agora eu preciso o nome do produto. E o nome do produto, ou melhor, o nome da imagem está nesta coluna. Coloco o nome da coluna. Posso testar agora, ele vai ficar um pouco desproporcional, mas não tem problema. Imprimiu a imagem conforme setei, está desproporcional ao tamanho da tela, ele não está responsivo, está sobre o texto, então eu preciso indicar que esta imagem vai ter as seguintes proporções. Eu utilizo o atributo class e posso utilizar os seletores do Bootstrap, sendo o seletor card, porque eu quero trabalhar com cartão IMG, sendo este seletor. Se você pesquisar este seletor no Bootstrap, pesquisa aqui, você vai saber para que serve este seletor.
Inclusive, posso ver o resultado. Agora sim, a imagem adaptou-se conforme o tamanho da tela. Eu diminuo o tamanho, agora eu estou em dispositivo móvel, a imagem está em uma determinada proporção, não está saindo fora do navegador e o texto está abaixo. Quando for telas maiores, por exemplo, notebook, primeiro temos a imagem, agora aqui a parte do texto. E na parte do texto, eu abro o P de parágrafo, já finalizo a tag P de parágrafo. E internamente eu preciso colocar o preço. Então, coloco de algum valor. Em seguida, eu coloco o valor que vem do banco de dados. De por este valor. E no lugar do por este valor, eu posso pegar o preço que está vindo nesta coluna. Abro o PHP. Finalizo o PHP, dou um eco e posso imprimir através do nome da coluna. No entanto, o preço vai estar em formato double. Está aqui o preço, 247. Eu quero converter para o formato real. Para isso, eu utilizo o number format, conforme já utilizamos em relação ao index. Temos este number format. Eu quero formatar qual número, sendo o preço, eu quero formatar em qual formato? 2 casas decimais, e essas 2 casas decimais serão separadas pela vírgula e a milhar vai ser separada pelo ponto. Confirmar se realmente vai ocorrer isso, 247,00 centavo. Acrescentou 00 centavo para ficar no formato do real. E aqui no D, eu posso aumentar o preço. Você pode trazer o valor do banco de dados. Eu vou criar algo somente para ter um exemplo. Eu vou colocar um aumento. Crio uma variável price, preço com aumento. E em seguida eu pego o preço atual do produto e multiplico por 50%, 0,50%. 0,50 e não 0,50 e depois eu pego mais o valor que ele já tinha. Por exemplo, qual é o valor atual? Pego um número qualquer aleatório. Por exemplo, ele custa aqui R$1. R$1, 50% de R$1, 50 centavos. Então aqui vai ter 50 centavos mais R$1, totalizando 1,50. Era 1 mais 50%, 1,50. Price. E agora este preço eu posso imprimir neste local. Então, pego já este exemplo para agilizar, só altero o nome da variável. Então, ele vai aumentar 50%. Confirmar, aumentou 50% em relação ao preço. Então, de 370 por 247. Este valor vem do banco de dados e este eu gerei através do cálculo. Mas é claro, você pode trazer este valor do banco de dados. E o próximo passo é criar um botão. Para criar um botão, novamente, coloco o P de parágrafo para criar um novo parágrafo e dentro deste parágrafo crio um botão. Utilizo a tag A indicando que vai ser um link, vai redirecionar para um determinado local, sendo para a página, vai ser para a página checkout, formulário de checkout, ainda não tenho esta página, e esta página vai receber como ID uma variável ID, e esta variável ID vai ter este ID que vem do banco de dados. Então, eu preciso abrir e fechar o PHP, abro o PHP, finalizo o mesmo, internamente dou um eco na variável ID. Preciso já finalizar essa tag A e internamente coloco comprar, vai apresentar esse texto sobre o botão. É um botão? Aqui não, aqui ainda está um link. Para ser um botão, preciso utilizar o atributo class e o seletor do Bootstrap, indicando que eu quero um botão. Vai ser um botão da cor azul, sendo o primary. Você pode escolher outras cores aqui no Bootstrap, por exemplo, pesquiso por colors. Pesquisando por colors será apresentado. Então, eu posso utilizar o primary azul, este cinza, o verde, vermelho, laranjado, este outro azul. Então, são essas cores padrão do Bootstrap. Atualizar e temos o botão comprar. Já temos o texto lateral. É claro, você pode aumentar mais informações
pesquise uma loja virtual e veja quais são as informações que no seu projeto seria interessante apresentar. Isso aqui no meu caso já é o suficiente. Crio mais uma linha, porque agora vou ter a descrição. Abro a div, finalizo a div e essa div vai ser uma linha, então utilizo o atributo class e o seletor linha do Bootstrap. Depois tenho mais uma div, abro a div, finalizo a mesma e utilizo o atributo class. Eu quero que ocupe 100%, então ao invés de ser 6 grid, ocupe os 12 grid e também vou ter uma margem em relação ao topo de 5. Este seletor também é do Bootstrap, você também pode pesquisar para que serve este seletor. Depois posso colocar um conteúdo, é o conteúdo descrição. Eu estou retornando a descrição do banco de dados? Não, não estou retornando a descrição. Venho no banco de dados, estrutura, e a descrição está depois da coluna nome. Depois da coluna nome, eu acrescento a descrição antes do preço. E posso imprimir neste local, abro o PHP, dou um eco na variável, isso uma variável, o nome da coluna, e em seguida finalizo o PHP. Confirmar como está ficando e temos o texto, os 2 parágrafos. Por que são 2 parágrafos? Porque aqui o próprio texto eu estou colocando, abro o P de parágrafo e fecho o P de parágrafo 2 vezes. Então, se eu copiar, melhor, eu copio fora para conseguir visualizar, colo aqui abaixo. Então, eu tenho P de parágrafo, primeiro parágrafo, em seguida o segundo parágrafo. Não adianta você só quebrar a linha desta forma. Eu quebro a linha desta forma, não vai funcionar. Eu preciso colocar a tag do HTML para indicar que eu quero quebrar a linha, para ficar neste modelo, 2 parágrafos. E aqui na descrição você pode personalizar utilizando o HTML, colocar o H2, H3, mas nunca coloque mais de um H1. Já tem um H1 referente ao nome do produto, temos H1 neste local, indicando o nome do produto. Este H1. Cada página não pode possuir mais de um H1, senão vai prejudicar para os buscadores. Já o H2, H3, você pode ter mais de uma vez. Então, se você pesquisar aqui por tipografia, pesquisa por tipografia no Bootstrap, você vai ver que tem os H1, sendo o maior, vai até o H6. O H1 você utiliza uma vez por página, já o 2, 3, 4, 5 e o 6 você pode utilizar quantas vezes for necessário. Não tem problema, só a restrição refere-se ao H1. Agora já implementamos, posso retirar esse vardump. Esse vardump era só para ver que realmente está retornando os valores. Atualizo, agora ficou melhor. Eu tenho o botão comprar. Esse botão comprar está indicando para a página Checkout Form. Preciso criar esta página e esta página vai ter um formulário. Venho em projetos e posso criar esse novo arquivo. Qual é o nome? Pego o nome da página para não ter erro. Checkout, só confirmar se realmente é Checkout, é isto mesmo. Traço form, venho em Source, dou um Ctrl N. Ao invés de eu dar um Ctrl N, eu faço o seguinte, eu copio como base o visualizar produtos. Esta view, Ctrl C, Ctrl V, aí sim eu substituo o nome para Checkout, para não ter a necessidade de começar do zero. Eu somente apago tudo que estiver dentro do body, somente deixo a parte que eu estou incluindo JavaScript. Então, tem a parte que eu estou recebendo o ID. Preciso receber o ID? Sim, porque quando eu passo o mouse no comprar, observem que eu estou enviando o ID do produto. Tenho a conexão com o banco de dados, a parte do HTML, incluindo o het, que refere-se ao cabeçalho. Tenho a parte dos caracteres especiais para identificar o tamanho da tela do dispositivo que o usuário estiver utilizando, o ícone aqui da parte superior, o CSS do Bootstrap. Em seguida, o título. Então, aqui, ao invés de ser visualizar produto, você pode colocar, por exemplo, formulário de checkout.
Depois eu tenho o body, todo o conteúdo que é apresentado para o usuário fica dentro da tag body. Atualmente somente tem a parte para incluir o jQuery e incluir o Bootstrap, simplesmente isso. Agora eu posso pesquisar no banco de dados as informações deste ID, deste produto. Começo do zero? Não. Eu pego o que implementamos na aula anterior somente para agilizar. Eu já pesquiso no banco de dados. O novo preço com o aumento eu não preciso, somente eu dou um var dump em linha produto para confirmar se realmente estou recebendo as informações. Vamos ver, atualizo, clico no visualizar, em comprar, correto, checkout form, estou recebendo os valores. A descrição eu não preciso, então eu posso retirar. A descrição não preciso. E também a imagem do produto eu não preciso, pelo menos aqui não será utilizado. ID, nome e preço, acho que isso aqui é suficiente no momento. Retornou somente os valores das 3 colunas, posso utilizar a div, abro a div, finalizo a mesma e internamente utilizo o atributo class. Eu quero o container. Lembram para que serve o container? Para colocar o conteúdo conforme o tamanho da tela do dispositivo do usuário. E dentro deste container eu quero utilizar o seguinte exemplo. Venho no Bootstrap, em seguida nos exemplos, e nos exemplos eu tenho o seguinte modelo. Este modelo de checkout. Então, eu posso utilizar ele como base. Botão direito, exibir o código-fonte da página. Primeiro, eu quero essa parte em relação a logo. Então, em relação a logo, está isso aqui. Essas duas divs. Eu copio e colo dentro do container. Alt Shift F para indentar o código. Então, vamos ter primeiro a div, depois a imagem. Vamos ver como que está ficando primeiro, para depois começar a alterar. É isso que ficou. Primeiro temos a imagem. Então, a imagem que eu quero vai estar dentro do diretório. Eu crio um novo diretório dentro do diretório Image, Ctrl N. Em seguida, vai ser um diretório com o nome de logo. Lembram que anteriormente eu citei que haveria mais um diretório. Realmente precisamos de mais um diretório. Dentro desse diretório, eu colo uma imagem, então será utilizada esta imagem. Peguei uma imagem 500 por 500, você pode utilizar uma imagem menor. Por exemplo, aqui está 72 por 72, você pode utilizar uma imagem 72 por 72, porque não é necessário uma imagem superior, porque não vai ser carregado com proporções maiores. Agora eu preciso indicar em qual local está a imagem. Dou Ctrl espaço, então a imagem vai estar dentro deste diretório. Dou mais um Ctrl espaço, em seguida o diretório logo, novamente Ctrl espaço e tenho agora a logo. Confirmar se realmente vai carregar corretamente. Carregou. Checkout form, eu deixo somente checkout form mesmo. Depois você altera para a sua frase mais conveniente. Ou formulário de checkout. Coloco formulário de pagamento, melhor. Em seguida temos uma descrição. Essa descrição ficou um pouco longa. Eu apago, coloco uma descrição mais curta, coloquei, ou melhor, até que, não, essas duas linhas já são suficientes. Depois eu tenho qual conteúdo que eu quero, refere-se a isso daqui. Então, essa parte, acho que eu vou implementar gradualmente, ou melhor, copio a linha, pelo menos as coisas mais básicas eu copio. Isso aqui vocês já viram, linha para criar uma linha, criado uma linha porque pode ter mais valores. Depois da linha vamos ter este column, mas antes de eu começar a imprimir o formulário, eu quero imprimir o nome do produto neste local. Então eu começo a personalizar manualmente. Linha, em seguida margem em relação ao rodapé, eu quero uma margem de 5, em seguida crio mais uma div, finalizo esta div e internamente dentro desta div eu quero fazer o seguinte. Então aqui nesta linha eu crio duas divs. A primeira parte é referente ao nome do produto e depois o preço. Na primeira parte, eu indico que vai ocupar, quando for dispositivos médios, vai ocupar
8 grid, porque o total é 12. Então, eu coloquei na parte superior 8, 8 para 12 sobra 4. Então, aqui vai ser o nome do produto. Em relação ao nome do produto, coloco um H3, finalizo já este H3, coloco o nome do produto. Estou pesquisando no banco de dados? Sim, estou pesquisando, estou dando já um extract para imprimir através do nome da coluna. Abro o PHP, finalizo o PHP, echo na variável name, sendo o nome da coluna. Também posso utilizar... Não, isso aqui é o suficiente. Vamos ver como que ficou. Curso de PHP Developer em relação ao nome, agora falta em relação ao preço. Então, aqui neste local eu coloco em relação ao preço. Para isso, eu crio mais uma div. Sim, eu crio mais uma div, finalizo esta div e dentro desta div utilizo o atributo class, em seguida margem em relação ao rodapé 1 e também eu quero que fique o texto, logo eu altero o texto. Posso imprimir o texto normal. Abro o PHP, finalizo o PHP, eu preciso converter o preço para o formato real. Temos aqui esta coluna. Para imprimir eu utilizo o number format, eu quero formatar qual número? O preço, e vai estar em qual formato? Isso vocês já sabem. 2 casas decimais, a casa decimal separada pela vírgula, em seguida a milhar separado pelo ponto. Muito simples, vocês já sabem isso de cor. Vamos ver, atualizar 247. Eu quero um pouco apagar esse texto para ele ficar um pouco mais... Então, coloco o seguinte seletor, sendo este seletor do Bootstrap. Atualmente ele está assim, eu atualizo, vamos ver, agora ficou um pouco mais apagado. Era isso que eu queria em relação ao preço. Próximo passo é implementar o formulário. E para implementar o formulário, eu preciso primeiro nome, último nome, preciso o CPF, o telefone e tem mais um campo, depois eu vejo qual que é o próximo campo. Em relação ao formulário, agora sim, eu retorno para pegar este exemplo. Retorno novamente no linha, eu crio uma nova linha. Abaixo desta eu crio mais uma linha, abro a div, finalizo a div. Depois eu tenho a parte desta div, eu copio, mas eu preciso alterar. Abro a mesma e finalizo. Aqui eu apago e praticamente eu deixo somente essa parte, 12, indicando que ele vai ocupar 12 grid. Depois eu tenho isso daqui, esse texto, como que ele está? Ele está produto nome, ele está abaixo, este exemplo. Então temos aqui o H4. Copio este H4, é um simples H4 com margem, nada de extraordinário. E neste local refere-se a informações pessoais, porque é e-mail, entre outras informações. Informações pessoais, ver como que está ficando. Informações pessoais, aqui eu posso colocar um HR, só para ter um traço, para ficar diferente. Quebro a linha, ou melhor, dou um espaço e temos este HR, o traço. Informações pessoais, eu quero o campo. Em relação ao campo, eu digito, começo do zero, não vou copiar do exemplo. E para implementar, então, eu quero criar um formulário, pego a tag form, finalizo a tag form, porque vai ser um formulário. Em seguida, crio uma div, finalizo a mesma, é para finalizar a div e não colocar o comentário. E dentro desta div, coloco class linha, porque vai ter mais de um campo, vai ser 2 campos em uma única linha. O primeiro nome e o último nome. Crio uma div e finalizo esta div. Então, vai ter a primeira div e em seguida vai ter a segunda div. São 2 div, por isso que eu estou colocando linha. A primeira div, então, vai receber o atributo class. Column, quando for dispositivos médios, eu quero que ele ocupe
6 grid. Então, se este vai ocupar 6 grid, na parte inferior também vai ocupar 6 grid. Ambos vão ocupar 6 grid. A e aqui na parte inferior B. Confirmar como que ficou. Temos aqui o A e o B. Somente eu preciso agora fazer o seguinte, começar a criar o formulário. Primeiro, eu tenho o label, indicando que o usuário deve preencher. Então, aqui ele vai preencher o primeiro nome. Depois do label, eu crio o campo. Para criar o campo, utilizo a tag input. Finalizo já esta tag input e internamente dentro desta tag input eu coloco os atributos. O campo vai receber o quê? Vai receber texto, então preciso colocar type text, porque o nome do usuário é texto, não é número, e um nome para o campo, name, last name, e depois também tem o ID, e o ID também refere-se ao last name. Posso utilizar este ID porque quando o usuário clicar na palavra label, o cursor vai para o campo. Logo, vocês compreendem por que isso. Eu utilizo o atributo for e em seguida o nome do ID. E preciso utilizar o seletor do Bootstrap. Utilizo o atributo class para indicar o seletor do Bootstrap, que refere-se ao form control. Este seletor é do Bootstrap, você pode pesquisar aqui para que serve este form control. Coloquei o form control, já tenho o ID, agora somente placeholder para indicar o que o usuário deve preencher. Então, ele deve preencher o primeiro nome. É um campo obrigatório? Sim, é um campo obrigatório, então posso colocar required e também posso colocar o autofocus. Logo, coloco o autofocus. Atualizo e já temos o primeiro campo, mas ele está aqui, ele não está ocupando corretamente. Então, melhor é vir no Bootstrap e pesquisar por form, o formulário, para ver como que eu devo implementar. Temos vários modelos, eu quero utilizar qual modelo? Descer um pouco, é o seguinte modelo que eu quero, é a parte para ter mais de um campo por linha. Temos aqui form grid, é mais ou menos isso, mas não é exatamente, é este modelo. Por exemplo, primeiro nome, último nome, é este modelo que eu quero. Então, eu preciso criar class form linha. Então, eu pego, depois do form, eu tenho class form linha. Então, é o form linha, este seletor, depois eu tenho form group, este form group, copio toda a div, eu não sei se eu já tenho a div, então coloco form group, e na parte inferior também form group e column md. A única coisa que eu acrescentei foi form linha e form group. Isso que eu acrescentei. A atualizar e ainda não está ocupando 100%. Então, deve ter algum erro aqui acima. Linha, column md, 12. Ah, sim, porque esta div deve ser finalizada depois do form. É isso que eu quero. Portanto, o texto vai estar dentro dos 12 grid e o formulário também dentro dos 12 grid. Ah, agora sim, primeiro nome, campo, agora aqui no B, o segundo campo. Para o segundo campo, eu copio este campo, já para agilizar, colo, não é primeiro nome, agora refere-se ao último nome, e ao invés de ser, eu coloquei last, não é last, aqui é first. First, e aqui também first. Aqui que é o last name. Last name, último nome. Alterei tudo corretamente, está correto o campo, ver como que está. E observem, quando eu clico neste label, último nome, onde o cursor foi? O cursor foi no campo, mas eu não cliquei no campo. Eu estou clicando no label, não cliquei no campo. Cliquei no label e por que ele foi para o campo, o cursor? Por causa deste for, por isso que eu acrescentei o for anteriormente. Mas eu quero fazer o seguinte, quando eu carregar esta página, o cursor não está em nenhum campo. Eu quero que ele esteja no primeiro campo já. Para isso, eu utilizo o atributo autofocus. Confirmar, atualizei.
e o cursor está no primeiro campo. O próximo passo é criar mais uma linha com 2 campos, então eu utilizo esse como exemplo do first e do last name, crio mais uma linha e colo abaixo. Agora refere-se ao CPF, então o usuário vai precisar preencher o CPF, porque o meio de pagamento que será utilizado exige que o usuário envie o CPF, form control, e aqui o usuário deve preencher o CPF, somente número do CPF, porque o próprio formulário deve colocar a máscara. Então, este autofocus eu não preciso, é um campo obrigatório. Depois do CPF, eu também tenho o campo telefone. E o campo telefone vai precisar o DDD. Então, telefone com DDD. Telefone com o DDD. O telefone, então, vai ser o fone. Altero o nome do campo, o name do campo, o ID. E também eu tenho mais alguma coisa? Não, isso é somente isso. Vamos ver, é isso, preciso fazer alguma alteração? Não. Confirmar como que está ficando, CPF e telefone. Telefone com o DDD, CPF somente o número do CPF. Depois eu preciso também em relação ao e-mail. Em relação ao e-mail, eu quero que seja somente um único campo, seja neste formato. Eu pego o exemplo do address. Address está aqui. Form group. Agora eu não preciso mais o form linha conforme estava na parte superior. Eu já vou direto no form group. Abaixo dos 2 campos eu coloco este form group. E este form group refere-se, não é o endereço, refere-se ao e-mail. Em seguida, vamos ter o nome do campo é e-mail. E quando o usuário digitar valor neste campo, o usuário deve digitar valor do tipo e-mail. Falta o name, acrescento o atributo name com o valor e-mail. Class form control permanece, ID e-mail. Somente esse ID eu recorto e coloco antes do class para seguir o padrão conforme está nos outros campos. Placeholder, digite o seu melhor e-mail. Assim o usuário deve digitar o melhor e-mail que ele tem. Confirmar, atualizar, campo e-mail, digite o seu melhor e-mail. Falta em relação ao botão. Também utilizo esse botão primário, este mesmo, simplesmente copio e colo ele abaixo deste form linha, é neste local. Não é acessar, refere-se ao enviar ou você vê qual é a melhor mensagem no seu caso. Eu coloquei enviar. Enviar, isso aqui já é o suficiente. Em seguida, também eu acrescento um espaço. Então, depois do linha, eu coloco margem em relação ao rodapé. Eu quero que seja 5 para ter um espaço. Atualizo, agora temos um espaço. Temos um texto, depois o nome do produto que a pessoa está comprando. É claro, aqui é um único produto, não será implementado para poder selecionar mais de um produto. Aqui é um produto digital, então o usuário vai selecionar um único produto e para realizar o pagamento, primeiro ele precisa colocar as informações pessoais, o primeiro nome, o último nome, porque o meio de pagamento que será utilizado, ele exige que seja separado o primeiro nome do último nome. Temos o CPF, em relação ao CPF, eu quero que o usuário digite somente número, então eu preciso acrescentar uma máscara para este campo. Para acrescentar esta máscara, eu preciso utilizar JavaScript. Então, venho no projeto, crio primeiro um diretório, dou um Ctrl N e crio um outro diretório que refere-se ao diretório JS. Dentro desse diretório JS, dou um Ctrl N, quero criar um arquivo JavaScript, arquivo JavaScript, refere-se a um arquivo personalizado, custom. Não preciso colocar a extensão, NetBeans já atribuiu finish para criar o arquivo. Arquivo criado, já abriu também o arquivo. E internamente eu preciso criar uma função para colocar máscara para o formulário, sendo para o campo CPF e para o campo telefone. Crio uma função
utilizo a palavra reservada função, vai ser uma função máscara para o CPF, então primeiro vou ter esta função, vai receber como parâmetro o número do CPF, abro chave, fecho a chave, crio a função, em seguida recebo o valor que vem como parâmetro, este number CPF, depois que eu receber, eu atribuo para uma variável CPF, pego o valor number CPF, eu somente quero o valor que está no atributo value, sendo o valor que o usuário digitou. Então, posso já instanciar esta função e criar o atributo value. Então, venho no formulário checkout, eu estou validando o CPF. Começo primeiro pelo campo CPF, este campo CPF. Antes do require, utilizo o input. Aqui está explicando para que serve esta função e o objetivo é, sempre quando o usuário digitar algo, chamar uma função. Qual função que eu quero chamar? Esta função. E esta função, ela deve receber como parâmetro, eu passo tudo o valor, passo todo o campo, por isso que eu coloquei o this, e depois eu estou indicando que eu quero somente o atributo value, esse atributo value. O value seria isso daqui. Por exemplo, se eu colocar value e em seguida refere-se ao CPF, coloco 1, 2, 3 no CPF, vamos ver o que ocorre. Por padrão, ele já coloca 1, 2, 3. É o valor que deve ser atribuído para o campo. Então, este atributo value recebe o valor que o campo possui. E aqui no JavaScript eu estou recuperando este valor. Mas eu não quero um valor fixo, eu quero recuperar o valor que o usuário está digitando. Tenho a função, estou recebendo o valor, eu posso dar um alerta em seguida no CPF, para ter certeza que eu estou recebendo o valor. Mas ainda eu não incluí este arquivo JS no nosso projeto. Então, eu venho na parte inferior, utilizo a tag script, porque eu quero incluir um arquivo do tipo script, abro o script, finalizo o mesmo, utilizo o atributo source e indico qual arquivo que eu quero incluir. Dou um Ctrl espaço, JS, Ctrl espaço e o nome do arquivo personalizado.js. Importante, sempre venha no formulário, dê um Ctrl F5 na página, fez alguma alteração no CSS ou no JavaScript, dá um Ctrl F5. Botão direito, exibir o código-fonte. Esta parte também é muito importante, testar se realmente está incluindo o arquivo corretamente. Incluiu corretamente. Caso não incluísse, seria apresentado algum erro que não encontrou a página. Incluiu corretamente, então posso vir no formulário, eu estou no campo CPF, digito 1, o que ocorreu? Deu um alerta localhost 1. Este alerta está dentro do JavaScript, alerta, deu um alerta, imprimiu o alerta, qual o valor? O valor que o usuário digitou no campo que está chamando esta função. Estou recebendo o valor, então posso continuar. Em seguida, eu coloco a instrução para proibir para o usuário não acrescentar os caracteres. Eu não vou misturar o conteúdo, então não vou entrar em detalhes nesta parte de proibir os caracteres. Agora eu preciso acrescentar o ponto. Então, por exemplo, os 3 primeiros caracteres, ponto. Então, para isso eu verifico se, em seguida, utilizo o valor que está dentro da variável CPF. Quanto à quantidade de caracteres, utilizo esta função. Caso seja igual a 3 caracteres, ou, posso acrescentar aqui também, ou o CPF, ponto, quanto à quantidade de caracteres, seja igual a 7, então ele acessa este if. Ao acessar este if, eu coloco number, então vamos ter o number CPF. Esse number CPF, valor, ele vai receber o seguinte valor. Então, ele vai receber, eu concateno com o valor que ele já tem e vai receber mais o ponto. Isso é para separar os caracteres através do ponto, o CPF. E também, se novamente pego o valor que está dentro do CPF, conto a quantidade de caracteres,
for igual a 11, então significa que eu preciso separar o dígito. E o dígito eu separo pelo traço. Pego o number value, ele vai receber agora o traço. Salvo, vamos ver agora o resultado, dou um Ctrl F5, importante, você precisa dar um Ctrl F5, atualiza a página, depois dá um Ctrl F5 para recarregar o JavaScript. Refere-se ao CPF, então coloco 1, 2, 3, opa, já deu o ponto, depois do terceiro caractere, colocou o ponto. Depois temos 4, 5, 6, já colocou o ponto, 7, 8, 9, já colocou o traço, e agora temos os dois dígitos. Inclusive, eu posso indicar que o usuário só pode digitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Somente 14 caracteres. Então, no campo que refere-se ao CPF, eu indico que o usuário somente pode digitar no máximo, então eu utilizo max, este atributo, no máximo pode digitar 14 caracteres. Vamos ver, dou um Ctrl F5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, tento digitar, mas não consigo digitar. Então, no máximo, 14 caracteres. Agora, vamos colocar a máscara em relação ao telefone, a mesma coisa. Vamos ter o máximo, então no máximo é 14 caracteres também, e sempre quando o usuário digitar alguma coisa, eu preciso chamar alguma função. Pego esta instrução e venho no campo telefone, depois do placeholder eu acrescento no máximo 14 e chamo uma função, vai ser o nome máscara fone, porque eu quero trabalhar com o fone. Passo o valor do campo, preciso criar agora esta função. Venho no Custom, no nosso personalizado, crio uma função com o nome que eu atribuí no formulário e agora vai receber como parâmetro, é um número, então number do quê? Um número de telefone. Em seguida, crio uma variável fone para receber o parâmetro, utilizo number fone, eu quero somente o valor do campo value. Recebi o valor, atribuí para esta variável, caso você dê um alerta, você consegue ver o resultado e verifico se fone, utilizo o valor que está dentro da variável fone, se o valor que estiver na variável fone possuir menos que 14 caracteres, então acessa este if. E agora eu utilizo a expressão regular para substituir os valores, colocar o traço, colocar o parênteses. Coloquei já a instrução pronta para agilizar utilizando a expressão regular e atribuir para a variável fone. Agora, o que estiver dentro da variável fone, eu quero atribuir para o number no valor. Então, o valor que estiver no fone, eu quero atribuir para o atributo value através do number fone. Vamos ver, atualizo, Ctrl F5, o telefone, então eu coloco, por exemplo, DDD, depois 988610440. Tento digitar mais caracteres, não consigo. Colocou a máscara no telefone, agora ficou mais legal, a mesma coisa em relação ao CPF. O CPF também está com a máscara. No telefone eu consigo digitar? Eu já testei, não consigo digitar. No CPF testei, também não consigo digitar. Agora está implementado o nosso formulário. São esses valores são essas informações que o meio de pagamento solicita do usuário. Implementado o formulário, falta retirar esse var_dump. Esse var_dump não faz parte, é só para ver o resultado, não interessa, então eu posso apagar. Apago esse var_dump, agora sim, formulário de pagamento, o produto que o usuário selecionou, em seguida informações pessoais. Preciso implementar o menu aqui para o usuário poder retornar, para não ficar clicando aqui no retornar. Eu venho no Bootstrap, pesquiso, ou melhor, venho na parte dos exemplos. Na parte dos exemplos eu já tenho vários exemplos de
menu. Esse aqui, navbar, abro o exemplo, eu quero esse container. Então, este container ele está antes do XL. Primeiro, botão direito, exibir o código-fonte. Então, botão direito, exibir o código-fonte da página. E depois do XL. Dou um Ctrl F, XL. Temos aqui XL, então só confirmo se é realmente aqui correto. Depois deste XL é este container, porque ele vai alinhar o conteúdo utilizando o container, o seletor container. Então, depois do XL temos a nave. A tag nave indica o menu. Copio toda a nave e coloco primeiro no checkout. Será necessário colocar em todas as páginas. É claro, você pode utilizar o include, criar uma página exclusiva, um arquivo exclusivo para o menu e depois incluir todas as páginas. Ou melhor, eu faço isso já agora. Ao invés de eu colar aqui o menu, eu venho no projeto e crio um arquivo, dou um Ctrl N, File, em seguida Next, refere-se ao arquivo menu, e coloco a nave, todo o menu. Agora eu preciso incluir este arquivo no nosso checkout. Para isso, coloco include. Isso é dentro do PHP, porque eu quero incluir uma página utilizando o PHP. Include, eu quero incluir somente uma vez, dou um Ctrl espaço, eu quero incluir o arquivo menu.php. Incluir. Vamos ver o resultado, atualizando, já temos o menu na parte superior. Eu quero fazer algumas personalizações. Apagar o campo, então venho no menu, fecho as outras páginas para não ficar tanta coisa aberta. Eu quero apagar o source, aquele campo pesquisar. Apaguei, ver como que ficou, não temos mais o source. Eu quero excluir agora esses 3 itens de menu, incluindo o drop-down. Excluo primeiro o drop-down, esse drop-down. Depois eu tenho os 2 itens de menu, o link e em seguida este. São os 2 que eu não preciso. Excluo, deixo somente um deles, sendo este, que refere-se aos produtos. Não preciso da tag spam, somente da tag A, indicando o link dentro do LI, para qual endereço que vai redirecionar para o listar produtos, que refere-se à página index. Ver como que está ficando produtos. Se eu clicar aqui, vou para a página produtos, mas ela ainda não possui o menu. E ao invés de ter a palavra container aqui na parte superior, eu coloco Selk. Estou utilizando a tag nave para criar um menu. Utilizo o seletor do Bootstrap, temos a parte da cor. Eu quero que seja da cor primary. Lembra, eu já apresentei em relação às cores. Você pode pesquisar colors no Bootstrap e ver as cores. Cor azul e temos o texto branco. Por quê? Porque está dark. Se você colocar light, ele vai ficar da cor preta o texto. Então aqui, para combinar, eu preciso colocar o dark, que vai ficar da cor branca. Em seguida, container, para alinhar o conteúdo utilizando o seletor container, alinha conforme o tamanho do dispositivo do usuário. Em seguida temos o título redireciona para a página index.php. Eu estou no formulário de pagamento. Atualizo, clico em Selk, sou redirecionado para a página index. Depois temos o botão. Para que serve este botão? Este botão é o seguinte: estou em uma tela maior. Eu reduzo o tamanho. O que ocorreu? Os itens de menu são ocultados. É claro, eu tenho somente um item de menu. Caso eu tivesse mais, seriam ocultados. E apresentou este botão. Neste botão, clico sobre o mesmo, é apresentado os itens de menu. Vamos criar mais um item de menu só para vocês verem. Então, pego produtos, coloco produtos 2, sendo o segundo item de menu. Atualizo, clico sobre o mesmo, agora já temos 2 itens de menu. Eu criei este segundo só para vocês entenderem melhor. Retorno, agora posso aumentar de tamanho, aumentando, este botão é ocultado. É este botão. Depois temos os itens de menu. Primeiro item, daí você pode criar os outros itens conforme for necessário.
Então, eu posso incluir agora este arquivo menu, conforme eu incluí no Checkout Form, eu tenho a parte que eu estou incluindo o menu, eu posso incluir em outras páginas. Por exemplo, a página index. Agora a página index pode receber isso antes do container, abro PHP, já finalizo o PHP, coloco o include, isso no arquivo index, tento acessar o arquivo index, já tem um menu, agora o visualizar produto ainda não tem. View produtos, no View produtos também posso incluir. Incluir, confirmar, está aqui o menu. Desta forma, todas as páginas possuem um menu. Eu estou no visualizar, clico em produtos, retorno para o index. Acesso visualizar, vou para o checkout, para a página de pagamento, clico em produtos, retorno para o arquivo index. Desta forma, o usuário pode retornar para o arquivo index. Portanto, nesta aula implementamos a parte para listar os produtos, para o usuário visualizar os detalhes e também o formulário para o usuário preencher as informações. Com a vitrine de produtos implementada, na próxima aula será apresentado como realizar a integração com meio de pagamento. Portanto, eu aguardo você na próxima aula.